Qual é, pessoal? Está no ar mais um programa Colecast. Hoje vamos falar sobre engenharia civil. E para falar sobre engenharia civil, vou conversar com um cara que é o engenheiro mais antigo nessa área aqui no município de Cantagalo. Com certeza a galera conhece, já há muitos anos de nascido e criado aqui. E hoje eu convidei para conversar conosco o Sérgio Ramos. Tudo bem, Sérgio? Opa, tudo bem, Colé? Primeiro Muito é um prazer bom. muito grande estar aqui com você, parabenizar você pelo seu programa, eu tenho assistido, muito bom, acho que está trazendo para Cantagalo uma nova visão, todos nós estamos muito felizes assim, com esse trabalho seu. E em Obrigado. segundo ponto, eu gostaria de agradecer primeiro a Deus, né? Primeiro, nem em segundo, em primeiro lugar a Deus por estar presente e conversando aqui com você. Mas estou muito feliz, né, de você ter recebido a gente para trocar uma ideia, falar sobre engenharia civil. Quanto tempo faz que você se formou em engenheiro civil? Pois é, então, eu sou filho de família humilde, meu pai é ex-combatente, né, Geraldo Rodrigues da Silva, que eu tenho muito, quero até pedir a licença de citar o nome dele, porque senão não estava aqui, é uma pessoa que eu aprendi muito, né, ele era ex-combatente e tal, morreu acima dos 80 anos, minha mãe muito simples, né, pessoa de humilde, de São Sebastião do Paraíba, nasci em Porto Marinho, na São terra do Sebastião do arroz, Paraíba. São Sebastião, É do o quarto arroz, distrito de Cantagalo. do arroz Anã, né, nós estávamos conversando há pouco, eu nasci lá, eu fui batizado naquela igrejinha de São Sebastião, de Porto Marinho, na margem do Rio Paraíba. Galera do Paraíba, aquele abraço aí, tá? Alô, Porto Marinho, nasci lá. Então, eu morava lá, meu pai tinha um pequeno terreno, quando ele veio do exército, ele comprou uma terrinha lá e nós fomos criados lá. E eu vim para a cidade, muito pobre, fui para o grupo escolar aqui, Lameira de Andrade, chamava Lameira, não sei se você conhece ainda como Eu Lameira estudei de no Andrade. Lameira. Isso. No Lameira, sempre foi escola pública, né? Eu fui para o Rio, né? Muito jovem, abandonei pai e mãe, fui para o Rio, porque eu queria me tornar alguma coisa que eu pudesse fazer, algo diferente para ter uma vida melhor do que a da minha família, melhorar inclusive a vida da minha família. E com isso eu acabei entrando na engenharia e fiz engenharia civil para começar. Fui para o Rio mais ou menos com 11 anos de idade, 12 anos de idade, concluí o científico no Rio de Janeiro, em Niterói na época, né? Em São Gonçalo, né? Então, terminei, aí dali eu comecei São Gonçalo, Niterói, Rio, e aqui fui fluindo lá no Rio de Janeiro, e eu fui cada dia mais crescendo a nível de estudo e trabalhando também, porque eu comecei a procurar trabalho, mesmo formado, me formei numa época muito difícil, né? Na época de 81, 82, o Brasil passava uma fase muito difícil, eu procurava trabalho num lugar, trabalho no outro, aí arrumei trabalho numa empresa chamada Simp e tal, mas ganhava pouco, aquele negócio todo. Então eu resolvi ampliar um pouco meus estudos, com todas as dificuldades, e fiz geologia. E geologia me apaixonei por geotecnia. Então, porque está muito ligado engenharia civil com geotecnia. Então, o que seria a geotecnia? Geotecnia seria exatamente saber quais são as propriedades e qualidades da terra para poder ter a sustentação da engenharia civil. Então, isso para mim foi muito bom. Uma coisa complementa a outra, né? Perfeito, muito bom. E com isso, né, eu acabei indo para a área de barragens, para a área de túneis, pequenas, médias e megas construções. Quando eu me formei, meu sonho do meu pai, o sonho de todo pai é ver um filho que seguiu os passos em direção vertical, aquele que subiu na vida. Com isso, meu pai, o governo de Cantagalo, Nilo Guzzo, meu pai conhecia Nilo Guzzo, chegou para Nilo Guzzo naquela Saudoso época. no seu Nilo, né? Seu Nilo. Aí, todo mundo chama seu Nilo, né? Seu Nilo Guzzo e tal. Aí, você morar na Rua do Rosário. Aí, chegando lá, papai me levou, olha, meu filho está aqui. Esse aqui é o Sérgio, é engenheiro civil. Pô, tal. Engenheiro civil naquela época, para Cantagalo, era uma coisa assim, um pouco diferenciada, porque nem todos se formavam, eram poucos. Na época, depois do OJOL só tinha eu. Depois surgiu o Falecido Tadeu, né? Depois surgiu, na civil mesmo surgiu o Falecido Tadeu. E poucas pessoas mais. Então, se outros que estou esquecendo aqui, que me perdoem. Sim. Então, olha só, eu, conhecendo o Nilo Guzzo, conversei com o Nilo Guzzo abertamente. Um senhor muito educado, falava muito calmo, tranquilo. Falei assim, olha, você vai me visitar na prefeitura e procura um cidadão chamado Vanderlan. Não sei se você chegou a conhecer. Era Vanderlan Guzzo. Ele trabalhava na parte administrativa, um negócio assim. Para minha surpresa, quando eu cheguei lá, ele falou comigo, olha, você traz seus documentos, que a partir da semana que vem você vai ser o diretor de urbanismo aqui de Cantagalo. E qual ano mais ou menos foi isso? Isso foi em 1984, 83, 84, por aí. Quando eu acabei de entrar na portaria, tal, e que começou a ver a parte administrativa, chegaram à conclusão que, naquela época, não existia, foi antes de 88, né? Eu poderia ser contratado direto pela prefeitura, sem nenhum concurso, sem nada. Bastava
o prefeito achar qualidades em mim suficientes, né, que eu poderia continuar trabalhando como funcionário da prefeitura. Então, o que acontece? O prefeito me contratou como engenheiro da prefeitura e me deixou como diretor de urbanismo. Então, realmente, foi o meu primeiro emprego público, meu primeiro contato direto com o poder executivo de um município de Cantagalo, que foi na época. Quem abriu as portas então foi o saudoso seu Nilo Guzzo aí, Nilo que Guzzo, inclusive... Nilo Guzzo foi prefeito de Cantagalo, para quem não sabe, né? Vamos aproveitar para o Nilo Guzzo, prefeito de Cantagalo, lá na Rua do Rosário, né? Muita gente muito tranquila, e sinal, nesse governo, a gente fez um excelente governo, eu era subordinado tecnicamente ao Ogelson, né? O Ogelson era o secretário de obra, eu era diretor de urbanismo, e na época, o falecido Tadeu, que eu citei para você, era o diretor de obra, se não me engano, outra coisa lá. Ô Sérgio, mas como assim, hoje a gente estamos, né, como, eu não sei, a gente estava falando um pouco sobre justamente a engenharia civil. A galera às vezes fica perguntando, pô, o que é engenharia civil? Porque às vezes quem está assistindo a gente não sabe. Eu mesmo não sei muito sobre engenharia civil. Explica assim, resumidamente, o que é uma engenharia civil? Trata de quê? Bom, a princípio eu vou até começar por um lado mais, entendeu? Um pouco mais irônico, engraçado, mas chegar no sério. Uhum. Dizem que no mundo foram criar a primeira engenharia. Aí escolheram para criar a engenharia mecânica. Sim. Tudo bem. Então pegaram os mais inteligentes, que precisam criar uma coisa chamada engenharia. Então vamos fazer aqui. Eu estou te contando, é uma história, não sei se é com H ou sem H, mas é uma história que eu tenho com ele. Sim. Ficar até um pouco mais descontraído aqui. Perfeitamente. Então olha só, aí a engenharia, essa pérola que está aqui, vamos criar a engenharia. Sim. Criou-se. O cara falou, engenharia é um negócio minucioso, medida em milímetro e tal, vamos inventar o carro, vamos inventar isso, vamos inventar aquilo. Aí é tudo em criar a engenharia mecânica. Porque eu tinha que inventar o carro, inventou a bicicleta, inventou o avião, inventou isso, as coisas mais sofisticadas da engenharia. Foi criado pela engenharia mecânica. A engenharia inventa as coisas? Ela cria, né? Ela cria as coisas. Né? Uhum. Né? Só para quem está assistindo a gente entender, tá? ficar bem na linguagem da galera. A invenção vem mais para a parte da ciência, né? Vamos botar criação. Uhum. Eu acho que o engenheiro é aquele cara que junta peças, né? Que vai criando as engrenagens. Tanto é que a engenharia é feita de engrenagem, né? Uma caixa de marcha de um carro é um conjunto de engrenagens. Engenharia perfeito? pura. Uhum. Exatamente. Então o que acontece? Dali criou-se a engenharia mecânica. O mundo já tinha engenharia mecânica. Depois da engenharia mecânica, eu falei, pô, mas nada funciona sem a parte da eletricidade. Então precisamos criar um engenheiro elétrico. Reuniu-se os mais inteligentes que sobraram, criaram a engenharia elétrica. Aí o cara falou, agora está tudo tranquilo. Pô, peraí, e aí? Nós vamos morar onde? Como é que nós vamos fazer um furo ali, vamos preencher, vamos fazer isso? Como é que nós vamos levantar uma fundação? Está faltando alguma coisa na engenharia. Bom, então como é que nós vamos fazer uma casa, vamos levantar as paredes, como nós vamos fazer? Está faltando alguma coisa. Né? Não é com a parte mecânica nem com a parte de elétrica. Pô, mas temos que fazer um telhado, cobertura, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Poxa, eu tenho que ir na minha casa, eu tenho que ir no banheiro, eu tenho que criar um banheiro. Depois do banheiro eu tenho que criar o quê? Eu tenho que jogar esses dejetos, né? Os dejetos do ser humano, tem que jogar em algum lugar e tal. Criou-se necessidade de fazer o quê? Vamos fazer uma outra engenharia aí. Aí o cara, cria engenharia civil, claro, civil aí. Não tem militar, civil, vamos usar engenharia civil. Não, tá bom. Aí pegou o que sobrou, né? Não se tratava mais de escolher ninguém, já até tinha tudo sido escolhido. Pegou o que sobrou e dizem que criaram a engenharia civil. Então todo mundo fala, pô, então pegaram a sobra. Eu costumo falar que a engenharia civil, para mim, é a mãe de todas, é a criadora. Por quê? Aqueles que sobraram, Colé, eles tiveram que ter a capacidade, tiveram que ter a criatividade, tiveram que ter uma série de, né, um potencial muito alto, sabe para quê? Para poder unir as coisas, quer dizer, fazer as coisas com tudo na mão, quer dizer, como diz assim, eu vou montar uma empresa com muito dinheiro, eu vou fazer tudo com as peças que eu tenho, é fácil. Agora eu quero ver você construir algo quando você não tem todas as peças, você tem que ter criatividade e utilizar uma coisa no lugar da outra. Quer dizer, a engenharia civil é feita disso. A engenharia civil ela é feita de uma palavra muito legal. É uma coisa que eu sempre falei. Para ser engenheiro civil, tem que saber enfrentar desafios. Se você não souber enfrentar desafios, você não pode ser engenheiro civil. Então a engenharia civil abraçou tudo aquilo que a mecânica não fazia e tudo aquilo que a elétrica não fazia. Como, por exemplo, se você tem um problema depois de essa área minha aqui está toda alagando, chama quem? Engenheiro mecânico? Não. Chama quem?
um engenheiro civil. Ele ia lá e fazia a drenagem daquela área. Ah, eu tenho um problema, por exemplo, que essa fundação, cada vez que eu coloco um concreto, vai descendo mais, eu boto ferragem, vai descendo mais. O engenheiro civil foi lá e inventou a estaca. E assim por si as coisas foram se desenvolvendo. A engenharia civil, ela veio justamente para fazer o fechamento das engenharias, na minha opinião, para que você tenha, para que a sociedade pudesse ter uma qualidade de vida melhor. E hoje nós temos uma qualidade de vida melhor muito dentro da engenharia. Por quê? Então, um exemplo para você. Você, quando vai fazer uma cidade, você tem que pensar em quê? Você tem que pensar na estrutura da cidade. A cidade é feita de equipamentos. Uma igreja é um equipamento religioso. Um posto de saúde é um equipamento de saúde. Né? Uma escola é um equipamento de quê? De aprendizado. Então, isso são os equipamentos urbanos. Então, como distribuir os equipamentos urbanos? O engenheiro civil entra nessa área também. Exatamente, área de urbanismo. Por exemplo, ele está preocupado, eu vou construir uma cidade, um bairro. Ele está preocupado aonde vai escoar a água da chuva, não é? A questão do saneamento básico, como você falou, aonde vai botar os postes, onde vai passar a iluminação. Ele vai se preocupar com isso tudo. Tipo assim, se esse morro aqui vai aguentar um prédio, se esse aqui não aguenta um prédio. Essa área que o engenheiro civil ele pode atuar na cidade. É engraçado. Só para, entendeu? Porque a gente faz para vários públicos. Você tocou aqui. no assunto. Você só para a galera entender o que a gente está falando. Essa palavra. Porque o Colecast também é cultura. Tu vai sair daqui sabendo aí o que é um engenheiro civil. Não, e me impressiona a sua cultura. Porque você foi cirúrgico agora. Ah, obrigado. Não tem que agradecer. É palavra mesmo que quem está ouvindo e quem entende do assunto vai falar, pô, o Colecast realmente foi cirúrgico. Eu te pergunto, você sabe que o percentual de construção civil dentro de uma hidrelétrica é maior do que a própria hidrelétrica. Você sabia disso? A parte elétrica de uma hidrelétrica ela é menor do que a parte civil. Por quê? Como é que você faz uma barragem? Você usa quem? Engenharia? Civil. Como é que você faz vertedouro? Usa engenharia? Civil. A parte da elétrica é onde eu já pego a energia, jogo no gerador e distribuo. É onde eu gero e distribuo. Isso aí é elétrica. O resto é civil. A questão da barragem mesmo, tu vai calcular ali quanta força que essa água tem, o peso dessa água, o jeito de formar a barragem, é isso que você está falando, né? Sim, perfeito. Olha só. Para a gente esmiuçar, para ficar bem entendido. Para esmiuçar só um pouquinho, o primeiro problema que o engenheiro encontra dentro de uma barragem. Imagina você, um Rio Paraíba do Sul, o volume de água que tem lá. O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o quê? Nós temos que tornar seco uma área para começar o trabalho. Entendeu? Sim, então, essa primeira barragem que é feita, falando a questão de é chamada de ensecadeira. De fundação. Isso, você faz uma ensecadeira, desvia a água para um lado e começa a fazer isso. Então, isso é trabalho civil. Equipamento, máquina pesada, pedra, drenagem, entendeu? Você tem que realmente saber calcular a pressão d'água por metro cúbico. Quanto é que mede? Você sabia? Você sabia que tem que saber 1 metro de coluna d'água, quanto é que mede isso? Quanto é que está de pressão, entendeu? Quanto que eu vou colocar de altura e largura e de ferragem, de concreto? Qual é a dimensão dessa estrutura de concreto, desse concreto estrutural, para suportar a pressão dessa água que está vindo? Tudo isso é engenharia civil. Então eu acho ela muito rica. Eu até te agradeço falar sobre isso, porque pode ter um jovem vendo a gente que está ainda assim indeciso, o que eu vou fazer da minha vida? Se ele se identificar com alguma coisa que a gente está falando, engenharia civil talvez seja seu norte aí, né? Só para... Não, eu acredito, inclusive, o seguinte, que essa entrevista sua aqui hoje, tá? Eu me considero uma pessoa muito simples, estou aqui, sempre quis passar, por sorte, né? Eu tive excelentes filhos, mas nenhum me seguiu, né? O que deveria me seguir, que era o mais novo, fez engenharia, mas seguiu a parte de marketing, né? A parte de engenharia de produção, não seguiu a parte civil. Gostar, né? A filha se tornou engenheira e foi para biomedicina. E o filho mais velho ficou na área farmacêutica, farmacologia. Então nenhum seguiu. Então o que acontece? Eu ficaria muito feliz se alguém, através dessa entrevista sua, colega, entendeu? Se tornasse um engenheiro, porque Cantagalo te pergunta hoje, depois de mim, muito poucos se formaram. Entendeu? Que é aonde que eu acho que é um segundo passo para a nossa conversa. Primeiro vamos esclarecer. Então, acho que a engenharia civil, você gostaria de fazer alguma pergunta para esclarecer mais o que o engenheiro faz? Às vezes é coisa comum do dia a dia aí. Eu acho que a galera está bem entendida aí. Mas além dessas grandes obras, por exemplo, até um simples, por exemplo, eu tenho um lote e eu preciso, sei lá, eu preciso fazer plainar ele, eu preciso fazer um cômodo, 2 cômodos ou 2 andares, que seja.
de qualquer jeito eu preciso de um engenheiro, né? Porque toda obra lá tem uma placa lá, do engenheiro responsável, não é assim? Por isso que eu falo, Colecast, sempre falei isso com você quando te conheci. Cara, Que você isso. é um cara que vai passar a ser, Colecast é cultura, tá? É cultura. Eu já fui radialista e fazia um programa de madrugada chamado Madrugada Brasileira. O que eu conheci de talento em Na Cantagalo 94? Sim, senhor, na 94.3. Né? Um Paulinho lá, meu amigo, um abraço pro Paulinho. Um abraço aí, galera da 94 FM. 94, Andréia, todo mundo tá cheio. Se nós assistirem aí, tem certeza que vai chegar até lá. Um abração para você, para Andréia, entendeu? Pro cachorrão, para todo mundo aí. Eu conheço todo mundo bem lá, graças a Deus. O André, que entrou logo junto comigo, logo depois, ali perto, ali mais ou menos. André, um grande radialista, a turma toda. Então, o que acontece? Eu costumo falar que, poxa, realmente, né, a gente, para não fugir, que a gente estava falando da parte da engenharia, de comunicação, então, eu acho que é o seguinte, A cara, informação é importante. a informação é super importante. Entendi. Então, você está levando isso para todo mundo. Por exemplo, Obrigado. não tem como uma prefeitura começar sem engenharia civil. Por exemplo, você tem, Cantagalo surge, loteamento surge. Normalmente à margem de um rio, à margem de uma rodovia, são lugares que chamam em que a população facilita. Ninguém vai no lugar difícil primeiro, todo mundo vai no mais fácil. O mais fácil é perto de uma rodovia, perto de um rio, porque ele tem a rodovia, ele tem onde tem a água, ele tem aonde se transportar, ele já começa a se acomodar por ali. Mas aí começa a criar a cidade, que precisa de energia, que precisa de outras coisas mais. Então a primeira coisa que se faz quando um lugarejo se começa a se organizar, entendeu? Como uma clã, entendeu? Como formar uma vila, que vai se formar futuramente um distrito ou um município, ele provavelmente ele tem que começar a criar suas próprias legislações. E a primeira que tem, entendeu? É o parcelamento do solo, que é exatamente o que você acabou de falar aqui. É você começar a criar um documento que limita o tamanho mínimo de um lote. O máximo, dentro da cidade, também pode ser até limitado, se quiser. E que os maiores ficam na área que não é urbana, mas a área ela, propriamente dita urbana, ela fica estabelecida que os lotes deverão ter aquele tamanho, numa zona tal, zona A. Na zona B, os lotes poderão ter. Aí como é que é feito o zoneamento? O zoneamento é feito de acordo, né, com a intensidade que você tem de pessoas. Se a sua densidade urbana é grande, você simplesmente ali você vai ter um tamanho de lote proporcional àquilo. Você tem uma densidade menor, você pode aumentar ou diminuir o número do lote. E assim é feito o zoneamento da cidade. E para que haja um planejamento de crescimento, além de ser criado o zoneamento, onde é que vai ser, aqui vai ser loteamento, aqui vai ser fábrica, ali vai ser... Então, tudo já é montado na cabeça do engenheiro. E, além disso, ele ainda cria a zona de expansão urbana, que é aquilo que, quando as zonas urbanas já tiverem, né, já bem acumuladas de pessoas, com a densidade muito alta, ela começa a crescer para onde? Para a zona de expansão urbana. Então, é exatamente o que você falou. Perfeita a sua Ah, solução. legal. Então, olha só, hoje a gente vê, né, graças a Deus, Cantagalo é um lugar, poxa, muito maravilhoso. A gente está aqui em Cantagalo. Cantagalo, nós não sofremos muito com tragédias naturais. Graças a Deus, assim, é um município muito legal. Já teve em outrora, mas graças a Deus, assim, é um lugar muito bom. Mas quando a gente vê grandes centros hoje alagando com enchentes, isso tudo, é porque quando lá atrás surgiu a cidade, não teve um planejamento. Você acha que isso não está ligado pelo que você está falando? Não teve lá no final, lá no começo, assim, um engenheiro falando assim, peraí, esse rio aqui, ele passava aqui, ó, ele só tá seco, mas um dia ele vai tomar o lugar dele. Você acha que tem a ver? A gente pode afirmar isso hoje? Tem tudo a ver, perfeito. Aliás, você me impressiona com a visão que você tem, porque é o seguinte, eu só vou somar algumas coisas a mais, que eu tenho que somar alguma coisa, senão também não está ali aqui na banca. É o especialista, cara. O que significa? É o seguinte para você, alguém passava pela cabeça que Friburgo ia acontecer aquilo? Quantos anos de Friburgo existe? Quantos anos? Eu não lembro agora a idade de Friburgo, tá? Mas ela é bem mais velha do que nós, né? O centro está sempre assim alagando, né? Não, Agora assim, melhorou um bocadinho. não, até acontecer a catástrofe. Sim, Quantos anos ela entendi. tem, né? Nossa. Muito mais velho do que eu. É. E olha que eu tô velho, hein? Então o que acontece? Ninguém imaginava acontecer. Aconteceu. Então o que acontece? Você tem que entender que existe no sistema da Terra, entendeu? Um ciclo. A Terra vive em torno de um ciclo, em função de temperaturas, em função da série de coisas. E para isso, acontecem fenômenos físicos e químicos, climáticos, ao longo da Terra,
que as estações do ano, às vezes, mudam um pouco, entendeu? Alteram um pouco, e com também, né, a atuação do homem para poder fazer com que as suas criatividades, suas criações e todo esse desenvolvimento humano que nós estamos tendo, ele está causando também algum tipo de... É o buraco negro, é a temperatura que está subindo, entendeu? É o desmatamento que está sendo demais, é o fogo que está pegando o céu. É uma série, entendeu, de ataque à natureza. Isso tudo afeta aí Entendeu? Que isso meio. vai mudando o nosso sistema climático. Entendi. E com isso, nós vamos ter várias movimentações que vão se formar o seguinte: lugar que chovia muito, hoje está chovendo menos. Lugar que chovia menos, hoje está chovendo um pouco mais. Lugar que não chovia nada, hoje está chovendo muito. E isso está acontecendo no mundo inteiro. Vou simplificar aqui para a nossa região. Então, o que acontece? Cantagalo não está livre desse ciclo. Está entendendo? Por quê? Você acabou de falar que lembra que teve uma crise aqui em Cantagalo, violenta, com chuva, que nós tivemos pessoas que vieram a falecer. É porque assim, eu sou cria do Santo Antônio ali, eu sempre pertinho, falo isso olhando para o São José, né? Olhando para o São José. E nessa época, né, eu morando, a minha casa assim, dá de frente para onde aconteceu ali as barreiras e tudo mais, eu lembro Entre a disso. 1º de maio e aquela rua de baixo, aquela que sobe, não é isso? Jovita, se eu não me engano. É, Vovó Jovita que sobe para chegar na Zé Ribeiro, não é isso? Perfeitamente. Perfeito. Então, o que acontece? Ali realmente houve um deslizamento violento, casas vieram abaixo, Inclusive, assim, pessoas. eu tenho amigos meus assim, de infância que nem moram mais lá, que na época ficaram desabrigados. Sim, nós tivemos que levar para quadra. Nessa época, quem era o secretário de Defesa Civil era o major, na época era o major, não sei, acho que hoje é coronel. É o Robadei, não sei se vocês lembram, né, um bombeiro extraordinário, chegou a ser chefe de Estado e tudo, e eu era o secretário de obra. Então, Major Robadei. Isso, perfeito. Tá convidado aí, Major, se estiver vendo esse Acho que vídeo. agora é coronel, hein? Ah, coronel? Se for, vem aqui bater um papo conosco. Então, o que acontece? É muito meu amigo, muito excelente, né, militar, excelente profissional, eu tenho muito carinho e respeito por ele. Então, o que acontece? Ele era do secretário de Defesa Civil e tal, nós dois fazíamos uma parceria, nós fomos para lá trabalhar e evitar o máximo que se pode, porque depois que acontece, né, socorrer quem está na pior, depois é que nós vamos começar a refazer, né, as coisas que devem ser feitas para poder não acontecer de novo. Então, isso é chamado, tem uma coisa chamada TR, tempo de recorrência, porque a vida é um ciclo. Então, é como se fosse uma coisa redonda. Então, se aconteceu aqui embaixo, quando der a volta de novo, que chegar com o tempo, que chegar de novo naquele ponto, tem muito para acontecer igual de novo. Isso aqui é o ciclo. Então, o que acontece? Quantos anos tem? Se essa tragédia acontece de 50 a 50 anos, será que nós não estamos próximos de uma outra? Está entendendo onde eu quero chegar? Porque quando a gente faz um cálculo, para calcular uma canaleta, a gente tem que prover lá quanto é que chove no pluviômetro quando chove muito em Cantagalo. Chove 150 milímetros. Então a gente dimensiona a canaleta para poder aquela canaleta evacuar a área toda da região em 2 horas para não alagar ninguém, entendeu? Em função daquela chuva máxima que teve. Então quando der a mínima não dá problema nenhum. Quando der a máxima também eu não vou precisar sair correndo. Isso é tudo matemático. Isso tudo é engenharia. É engenharia civil. Para você jovem que está afim de fazer engenharia, vamos deixar bem claro, você tem que gostar de matemática, porque tudo é conta e cálculo, né? É química, física e matemática, não tem jeito. Não tem jeito, são as principais matérias que a pessoa tem que estar dominando. Isso aí o cara tem que dominar com tranquilidade. Então o que significa? Então todo mundo tem, vou fazer uma canaleta, vou fazer de 20 por 30, né? Você já viu falar nisso, fala a verdade. Pô, eu vi você entrevistando um rapaz que era pedreiro. Pô, ele é meu pai, cara. Ele é meu pai. É seu pai, qual é? Pô, adorei aquela entrevista, fiquei fã dele. Rapaz. Beijão aí, pai. Ó, show de bola ele falando. Ó, né? figura. Ele era pulso duro. Ele é bravo. Como é que é o nome dele? Jânio. É o Jânio. Então, o que acontece? O Jânio estava explicando, a canaleta tem que ser tanto, por tanto, tal, isso. Então, resultado. Eu concordo, antigamente, não tinha engenharia ali do lado para poder se perguntar. Hoje não, você tem. Então, você pode já fazer a canaleta do tamanho em função da última chuva violenta que você teve. Mas você tem que estudar porque fica documentado, entendeu? Numa estação pluviométrica mais próxima, que no ano tal, no dia tal, na hora tal, caiu tantos milímetros. Então, se você obedecer isso e fizer um pouquinho maior, se vier outra chuva igual aquela, o que acontece, Colé? Você já vai estar preparado ali, né? Perfeito. No Rio Grande do Sul, muita coisa não foi embora por causa disso. E algumas coisas foram embora porque faltou manutenção e outras porque não fizeram. Vamos deixar bem claro isso. Faltou Então, engenharia. acontece, na minha opinião, Friburgo não estava preparada para esperar aquele tipo de chuva. Pegou de surpresa, Sim. entendeu? Que foi realmente um ciclo.
Então, o que acontece? Como você falou, Cantagalo é seguro? Não. Pode acontecer. Mas desde de criança, que quando, por exemplo, eu já vi o Santo Antônio alagando, eu vi meu bairro já alagando, porque ali dentro do Santo Antônio tem uma nascente que corta, vem lá da rua de cima, onde mamãe Sim. mora, aí agora, pô, tá tudo manilhado e tal, aí lá sai lá no córrego. Mas ali tem até uma represa, ali dentro tem uma Sim, represa do Santo Antônio. conheço. Eu já vi aquilo alagado. Mas aí... Curiosamente foi feita por mim. Então, É mesmo? Ali foi você? Tem uma casa, olhando de frente, tem uma casa do lado direito, lá em cima era uma casa do João Legário, mais pro fundo tinha onde morava o Nilo, lá em cima no morro, e ali tem um tal Veg, que é uma grota, que vulgarmente falando o tal Veg é uma grota, que ali desce muita água na época de chuva. Sim. E vai para essa represazinha. Hoje, graças a Deus, não alaga mais. Mas, tipo assim, eu sempre ouvi falar o tal da tromba d'água. Tu sabe alguma coisa sobre isso? Não, eu sei que não deve ser sua área, mas fala assim, não, isso aí é porque foi uma tromba d'água. Existe isso. Bom, olha só, não é a minha especialidade, Sim, eu sei, entendo, por mas isso que eu está tô ligado dizendo. à hidrologia, que faz parte de uma da matéria de engenharia, e principalmente da parte de geotecnia. Então A existe tromba- esse tal da tromba d'água? Existe o seguinte, é quando você tem o armazenamento de uma nuvem com muita água e que não houve o poder do vento, não houve nada, e houve um rompimento e ela desceu ali. Porque quando vem Exatamente o vento, naquele você pode local. ver, toda vez que tem uma chuva, mas antes da chuva vem um vento, a chuva vem pesada? É, porque Não. espalha, né? Agora, quando está tempo que tudo fechado, escuro e nada de vento, aquilo tudo quieto, e quando começa a cair aquele pingo grosso, você sabia que ali já vem problema. Isso já aconteceu aqui na região. Tá? Então, quem estuda nessa parte de pluviometria, que é o nome disso, tá? A pluviometria, que é exatamente o pessoal ligado a essa parte de estação pluviométrica, eles vão te passar isso com mais detalhes. Realmente existe essa tromba d'água. Realmente é uma concentração de chuva exatamente naquela área. Entendeu? Sim. Porque quando vem a previsão de chuva, no estado do Rio de Janeiro vai chover 200 milímetros. Aonde? Ninguém sabe. Entendeu? Vai depender muito do quê? Temperatura de um lugar, temperatura do outro, vento daqui, vento dali. Mas, de repente, ela se aglomerou naquela região. E quando ela escolhe aquela região para aglomerar, aí é o que nós chamamos, o fenômeno que a gente chama de tromba d'água, né? Que, na minha opinião, pode ter outro nome, eu também conheço como tromba d'água. Então, o que acontece? Isso, quando acontece, realmente é escolhida, não tem jeito. Aí não tem drenagem quem dá conta. O que vai dar conta é Não, você se não prevenir se se houver. natureza. Aí é os seus fenômenos Um fenômeno naturais. da natureza. Tá certo? É igual exatamente tem nos Estados Unidos tufões, aquele negócio tudo. Isso é redemoinho. Lá é lugar daquilo, vai ter aquilo. Mas acontece o seguinte: o que é feito? O que a Defesa Civil faz nessa hora? Documenta, vê o volume d'água, calcula isso, calcula tudo, anota a data, anota tudo e deixa anotado lá na pluviometria, lá naquela estação. Para quando eu for fazer um cálculo naquela região, eu vou levar em conta que, peraí, certo? Daqui a 50 anos, daqui a 20 anos, daqui a 100 anos, pode acontecer a chuva daquela, então o bueiro agora vai ter que ter o quê? Vamos botar uma manilha, não vamos botar uma manilha de 20 mais, vamos botar uma manilha de 40, vamos botar uma manilha de 80, uma manilha de 100. Foi o que nós fizemos no Santo Antônio. Entendeu? Nós pegamos a última chuva que deu e vimos que ela... Não só a represa, a parte do manilhamento do bairro, você trabalhou nisso também? Todinha, jogamos cá fora. É mesmo, cara? Exatamente, jogamos cá fora. Ela passa debaixo ali, Vai passa debaixo da rodovia e vai jogar lá embaixo. Inclusive ela joga ali embaixo, ali, depois a gente fez até uma passagenzinha ali, aproveitando que já estava ali mesmo, fez até uma passagem de um bairro para o outro, por cima do córrego, não sei se você viu, né? Deve ser a passarela ali. É uma passarela, A gente exatamente. fala Isso aí. passarela. Então o que acontece? Isso chama-se drenagem pluvial. Pluvial por quê? Vem de pluvial de chuva, água de chuva. Porque quando é do rio é chamado de fluvial, água de chuva de rio fluvial. Então o que acontece? A engenharia civil monitora, a defesa civil, duas coisas dentro da geotecnia. Primeiro, a água de chuva, a incidente, tá? Que ela cada vez está ficando mais violenta. Por quê? Porque é o seguinte, à medida que o povo vai desmatando, para que servem as matas? Para que serve a capilaridade que tem na terra? Por que a terra não é só terra e por que tem capim, por que tem mato, por que tem água? Isso não é por acaso, né? Deus criou a natureza propositalmente, que é o quê? É aquilo que o pingo d'água vem, mesmo sendo quase uma tromba d'água, próxima tromba d'água, mas que bate em cima das árvores, das folhas, de tudo, ela quebra a velocidade, para depois ela descer com calma e cair no solo. Eu não sei qual é a sua crença. Eu não sei se você é uma pessoa, né, que às vezes acredita na evolução e tudo mais, mas tu tá entendendo que esse universo tem que ter um engenheiro, tem que ter um arquiteto, porque a natureza é muito prova disso, que existe um Deus, né? Porque, como você tá falando aí, você tá mostrando um negócio que chega a arrepia, porque
matematicamente é uma engrenagem a natureza, né? Uma coisa depende da outra. Se você chega ali e danifica uma, a engrenagem, você estraga o motor todo, digamos assim, né? Não, olha só, olha a sua ideia como está ligada à engenharia. Nós. Desculpa, nem sei qual é a sua Não, crença, vontade, mas nós engenheiros, é porque a galera, tem galera de todos os costumamos credos falar o seguinte, a assistindo gente costuma falar de Deus. Eu, por exemplo, tenho o hábito de falar o arquiteto do universo, que eu chamo de Deus. Por que o arquiteto do universo? Porque realmente ele arquitetou tudo com tanta detalhes, minúcias e tanta perfeição. Tô até Você arrepiado. pode notar o seguinte, choveu, a água se junta e vai para o mar. Sim. Você sabe quanto é que um talude é um morro, um barranco, vamos falar assim a linguagem, pode ser popular, não pode? Não precisa ser técnico tem não, que né? me entender. Então tá bom. Se eu falar talude e tal, vai ficar meio complicado. Tem um morro aqui, um barranco e tal, ele está lá, ele fica lá. Agora, o homem vai lá, precisa fazer uma casinha para ele, ele vai lá no pé desse morro e faz uma escavação, entendeu? Não é isso que ele faz? Sim. Você já viu fazer isso, né? Seu pai já fez isso. Eu faz já a escavação, fiz, papai. aí financeiramente, coitado, ele não É o que tem ele condições tem, é de o fazer o recurso, murinho, né? Não fazer a contenção. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que repor, né, em concreto armado, uma estrutura qualquer, o mesmo peso que ele tirou, ele tinha que botar um igual ou maior, para poder suportar o que estava segurando. Ele tirou aquela terra, né? Não sei se o pessoal consegue ver minha mão aqui, você consegue? Tirou aquela terra, estava assim, ele tirou a terra, ficou assim. Quando ele tirou a terra, isso aqui vai tender a voltar ao normal. A natureza quer voltar ao normal. Quando ela quer normal, ela quer repor o talude, ela quer renaturalizar. E como não tem nada segurando e a casinha dele está aqui, o que acontece? Ela empurra ali. O barranco cai em cima da casinha. Isso acontece muito nas regiões serranas. Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, Cantagalo também, São José aconteceu isso. Você pode acontecer. Pra gente deixar bem claro, e você já falou isso, só vou enfatizar aí para dar um parente Fique à vontade. aí. Não estamos criticando quem faz. Não. É por causa, é porque, tipo assim, não é falta de conhecimento, às vezes é falta de ter alguma condição de fazer um muro e tudo mais, né? E por isso que eu acho que o governo do município, do estado, tem que estar abraçando essas pessoas, né? Qual é o projeto? Eu acho que deveria ajudar mais nisso. Quando vai lotear um novo lugar, já entregar com isso tudo pronto. Agora eu vou falar cirúrgico, mas não. Outro tiro na mosca que você deu. Quando eu disse para você zoneamento urbano, é que todas as áreas que podem ser zoneadas, loteadas, elas estão previstas por lei dentro desse documento que é aprovado na Câmara. Sim. Feito pelo Executivo, apresentado na Câmara, aprovado na Câmara, sancionado pelo prefeito. Passou a ser lei. Então significa que se alguém faz uma construção além daquela inclinação em que a engenharia definiu como ali não é construível, alguém tem que ir lá fiscalizar e dizer, aqui não pode. Tá certo? Sim. Então isso é uma coisa seguinte, não está se falando de A, de B, de C. Sim. Não, nós estamos falando o seguinte, do que a engenharia permite, o que a natureza aceita e o que deve ser feito. Eu acho que cada coisa tem seu lugar. Então, o que acontece? A discussão nossa aqui, o nosso papo, é um esclarecimento do que é engenharia, e do que provoca quando a engenharia não é atuante. E a importância que é uma engenharia para a cidade. E eu vou chegar para você, já que você tocou nesse assunto do zoneamento urbano, que é muito importante, que é onde está casado com o código de postura. O que é postura? É a nossa postura. Dentro de casa, você não tem uma postura para andar com a sua roupa, para andar com isso. Você vai no banheiro, tem lugar de como você vai no banheiro. Se você vai tomar banho de piscina, você bota uma roupa. Se você sai no terreiro, uma roupa. Se você vai... Você tem que ter postura para tudo que você faz. Cada lugar tem um certo tipo de hábito e de postura. Então, o município também tem sua postura, tá certo? Então, significa o seguinte, tem ruas que não pode parar, por exemplo, a rua está preparada para receber seu carro até 20 toneladas, como é que eu vou parar um caminhão de 80? Então tem uma plaquinha lá escrita assim, proibido, não tem? Você já viu isso, não já? Então. A tolerância daquele lugar. Exatamente. Então isso é feito, tá? Tudo isso está dentro do código de postura. Então o que acontece? Juntando o código de postura com o parcelamento do solo, ele nos educa a criar uma cidade que esteja dentro do nosso planejamento, que facilita a gente fazer o quê? A manutenção dessa cidade. Porque quando eu tenho essa cidade foi feita com arruamento, perfeito? Esse arruamento recebeu iluminação e, além de iluminação e arruamento, ele recebeu também drenagem, que a gente chama de drenagem superficial, que é na superfície, para poder o quê? Para ela poder receber a chuva e a chuva bater em cima dessa parte que eu trabalhei, escoar para um certo local
e ter um encanamento fluxo dela e jogar sem ela, atrapalhar. entendeu? Para o local Sim. devido para não me causar erosão que eu falo para não causar buraco, para não quebrar, para não estragar o nosso arruamento, perfeito? Então o que acontece? Cidades, eu falei no plural, não estou citando Não, lógico. cidades que não cuidam da sua parte, né, de drenagem superficial, problema fatal na época Uma das hora ou chuvas. outra a natureza vai cobrar acontecer. aquilo. Isso. Ela não vai só prejudicar a rua, como também vai prejudicar qualquer casa que esteja próxima dela. Concorda comigo? Então, uma coisa que eu vejo em Cantagalo, muito importante, ligada à engenharia, ligada à minha área, que é exatamente essa parte de drenagem. Que até hoje ela vem funcionando e tal, nós não tivemos, além daquela que você falou, nós não tivemos. O São José foi muito corrigido com muros, na minha opinião foram muros bem feitos, né? Não é porque foi eu que trabalhei, mas foi muros bem feitos e tal. Estão lá até hoje, né? Não ficaram bonitos, foram obras robustas, mas tinham que ser, por causa do peso e tal, para sustentar. O terreno também não era de excelente qualidade, não ajudava muito, então fizemos obra lá. E você quando cria, o São José foi criado, não sei se você forma, ele não foi um bairro planejado, foi um bairro em que as pessoas foram, vou fazer uma casinha aqui, vou fazer uma ali. Então o que o município teve que fazer? Ir se adequando sem ficar também retirando pessoas, ele teve que conviver com a forma inadequada de construção, procurar uma forma e unir o útil ao agradável e tornar aquilo uma cidade habitável e tornar qualidade de vida para os seus habitantes. Sim. E para isso teve que criar escolas, graças a Deus passou pela minha mão, teve que criar divertimento, nós tivemos um campo de futebol, que eu tenho o prazer de ter feito esse campo, nós tivemos que levar Aqui em Campo Largo do Alto São José também Sim. tem uma manilha que passa ali por baixo ali. Sim, drenagem. A drenagem, a manilha lá, porque eu lembro quando a gente era criança, a gente brincava, cara, tem uma lá que bem alta, bem assim, que ela sai lá perto do colégio, lá em cima, né? Parece que pega a água que vem daquele morro lá. Ela pega não é? lá em cima. Normalmente a gente colhe a água sempre próximo aonde ela nasce. Por quê? Você quebra a velocidade dela. Porque se você deixar ela escorrer, ela vai pegando uma velocidade que depois ela já fez o estrago. Já tem uns moleques, colega meu, que se aventurava de atravessar aquilo ali que o molecada tinha. As maneiras eram de 1 metro e pouco, elas passavam de barra. É perigoso, A gente né? era muito sem juízo, não façam isso. Exatamente. Então o que acontece? Tudo isso eu tenho muito prazer, né? Hoje em dia lá tem creches. O São José hoje é uma cidade. Eu tenho um carinho e respeito pelo São José, entendeu? Também. Se você, não sei se, eu vou fazer uma lembrança para você aqui. Aonde tem um São José, para você chegar nele, aquela rua sem saída, ali tinha um córrego no meio, que era feio, tinha esgoto dentro, eu quero chegar nessa área de esgoto. Que tinha Atrás desse santo do São José, a gente chama ali da Rua da Santa, a gente fala ali. Sim. Atrás ali ainda tem uma pedra, desce uma Não, água ali, ali, né? ali era tipo quase que uma cachoeira, né, que descia uma pedra. A gente foi na minha época já tem o santo, na minha época. Você pegou antes do santo. Essa água que vinha lá de cima, a gente educou essa água. Educar é poder tirar dela a velocidade violenta, foi quebrando a velocidade, foi canalizando. Mesmo a céu aberto é quando você não fecha, né, deixa aberto alguma coisa. Deixamos aberto e tal, criamos canaleta, trouxemos ela para trás daquela mureta que nós fizemos lá, deixamos ali, jogamos ela dentro de uma manilha, aquela rua tem uma manilha que vai sair cá embaixo dentro do córrego, de água limpa, água potável, e atrás a gente fechou direitinho para ficar impermeabilizado e tal, e na frente a gente criou aquele muro, e criamos um nicho, que a gente chama de nicho, que é o local que fica o santo, e botamos 2 banquinhos e criamos uma pracinha para o pessoal que é devoto a São José. E está lá até hoje, para mim, eu tenho muito orgulho disso. Se você é morador de São José, eu mesmo não sabia. Então ali foi obra sua. Eu costumo falar que é um legado que fica, legal, entendeu? cara, que é um neto, um filho. Esse é o valor para mim. Pô, vovô eu que não fez. vejo de outra forma. Então, o meu pai é pedreiro, Sim. né? Então, você falou do legado, eu acho isso muito importante. Porque o meu pai, tem vários prédios em Cantagalo, foi o meu pai que fez. Se você ficar, por exemplo, de costa para a Caixa Econômica e olhar para cima assim, ó, tem um prédio no alto do morro ali, papai que fez aquilo ali. Isso fica um legado, porque os netos, os bisnetos, pô, foi vovô, foi meu bisavô que fez isso aqui. Então, por exemplo, isso lá no São José, querendo ou não, você trabalhou ali, é um legado que você deixou para as próximas gerações. Inclusive, o intuito do meu Colecast, no começo de tudo, era isso, porque queria eu. Eu costumo falar, eu brinco com todo mundo, que todos nós, inclusive você que está me assistindo, obrigatoriamente, você teve 8 bisavós. Querendo ou não, é obrigatório você ter 8 bisavós. Senão você não está aqui. Senão você não está aqui. Tem que ter 8. Mas eu falo assim, cita o nome de 3.
A maioria não sabe citar nome de 3 bisavôs. Porque naquela época, irmão, não tinha o recurso que tem hoje. Queria eu hoje estar sentado assim, ligar lá o YouTube, o Instagram e ver meu bisavô bater um papo, entendeu? Falar, caraca, esse aqui era meu bisavô. Como é que era Cantagalo na época do meu bisavô? Então a gente, isso daqui, mesmo que hoje não dê muito ibope, isso no futuro isso vai ser muito legal. Olha, exatamente. Eu quando te conheci, não tem muito tempo. E parece que a gente já se conheceu há mais tempo. Mas por que isso? Porque eu vejo um valor muito grande do que você está fazendo. Porque você tem que entender que o mundo, o povo, de um modo geral, tem uma memória muito curta. Entendeu? Isso que eu estou te falando para você, eu tenho neto que não sabe. Se eu não contar, ele não vai saber nunca, tá entendendo? E eu só queria o seguinte com você. Eu acho até que eu ia te fazer um convite para a gente fazer uma vez por mês, de 2 em 2 meses, sei lá, a periodicidade cria você. A gente criar momento, hora, minuto, sei lá, da engenharia. Por quê? Eu vou te falar da importância. Tem um passo aqui agora, que eu vou dar um pulo aqui agora, eu vou fazer assim, tipo de uma forma para poder voltar ao que eu estava, para ninguém perder o início do assunto, que eu disse que é o seguinte, eu fui para fazer geotecnia, geologia, aí tal, aí depois eu voltei para trabalhar em Cantagalo. Aí de Cantagalo, eu fiz isso tudo e muitas outras coisas que a gente pode voltar a conversar, como usina de reciclagem, praças, o Jardim de Cantagalo, entendeu? Falar sobre a água de Cambucá, entendeu? A gente pode falar isso. Falar sobre a caixa d'água de Cantagalo, que veio para combater o impaludismo e que lá pode virar um museu. Cara, tem muita história em Cantagalo que passa pela engenharia, entendeu? É você saber a história do Quidelândia toda. Você conhece essas histórias aí? Sim, é você, por exemplo, porque eu vivi, eu fui lá, você sabia que o Quidelândia é muito rica. O Quidelândia é uma região muito rica. Então, eu não sei se a gente vai analisar, eu não vou Não, conseguir, não vai talvez, dar tempo hoje. talvez eu não vou conseguir também fazer assim, ó, mas você está já convidado para a gente bater um papo mais para frente, aí nós vamos focar um pouco sobre isso também, claro. Tipo, essa aqui seria a parte 1, a gente faz uma parte 2, porque são histórias muito legais. Não, por exemplo, São Sebastião do Paraíba, o pessoal andava de bote. Hoje em dia, quanto tempo você tem que ver que o pessoal não anda de bote mais? Por quê? Houve um trabalho. A água de São Sebastião do Paraíba ninguém bebia, era ferruginosa. Hoje em dia bebe, entendeu? Então, existem muitas coisas que você precisa saber, entendeu? Por exemplo, temos que registrar. Eu vou chegar para você uma coisa. Guarda isso. Cidade que fica ampliando o cemitério é símbolo de que o desenvolvimento não vai bem. Quando tem muita gente morrendo e você tem que ampliar o cemitério e não tem que ampliar loteamento, significa o que para você? Significa que está morrendo muita gente e não está nascendo muita gente mais. Porque quando você está nascendo muita gente, há necessidade de fazer o quê? De aumentar loteamento ou aumentar moradias. E eu sou obrigado a dizer para você que nos últimos 30 anos, Cantagalo não cresceu. É uma das coisas que eu gostaria de conversar com você. Crescimento urbano, que está dentro da minha área de urbanismo. A outra coisa é que nós estamos um passo atrás, que nós estamos aí com a eleição. Não tem como não falar em eleição. As eleições estão chegando. Eu não estou falando para um candidato, eu estou falando para todos. Tudo bem, colega? Todos que são candidatos. Daqui 40 dias, né? Todos que são candidatos. Todos que estão fazendo sua pregação por aí. Não adianta chegar para mim e falar assim, eu amo Cantagalo. Eu amo Colé. Adianta falar eu amo Colé de deixar com fome? Não. Eu amo Cantagalo, tudo bem, eu respeito, eu acho bonito, eu acho elegante, temos que amar, tem que balançar a bandeira, tudo isso para mim é válido. Só que é o seguinte, existe uma das coisas essenciais. Almoçar, jantar, você tem a sua qualidade de vida que você tem que preservar. Sim. Você tem que trabalhar, mas você tem que receber. Então eu vou chegar lá. Não existe hoje em Cantagalo, nós ainda não temos, nós já estamos falando aqui da parte de escoamento de água, mas nós não temos ainda um tratamento dos nossos dejetos. O que a engenharia fica triste com isso. Que é a engenharia sanitária. Bom que você já deixou aí um gostinho para o próximo programa. Com certeza nós vamos voltar a bater esse papo, vamos falar sobre essas coisas, acho muito interessante. E só vou abrir um parênteses no que você falou. Nem todo mundo quis participar do Colecast e eu respeito a opinião de cada um, ninguém é obrigado. O que é isso? De forma alguma. O que é uma pena. Mas nem todos quiseram, mas assim, todos os candidatos a prefeito foram feito o convite. Formalmente e informalmente foram feitos. Nem todo mundo quis participar, mas eu respeito isso. Mas eu gostaria que você, que vai votar, analisasse os planos do seu candidato. O que ele vai trazer para Cantagalo, o que ele está pensando em Cantagalo. Eu acho que hoje, nessa eleição, principalmente nessa eleição, a internet está te dando esse recurso, entendeu? Pensa nisso.
Olha, muito obrigado. Eu queria Você agradecer a sua pode me dar, esposa. eu tenho Como é que direito eu não- não, tudo bem, mas eu tenho um minuto para fazer. Tem, Então, você não vai- primeiro eu quero agradecer a vocês, a todos vocês que estão me ouvindo aí. Peço desculpa por alguma coisa que não ficou assim 100% coerente, porque às vezes a gente não fica 100% à vontade aqui, até porque o rapaz que está me entrevistando no colégio é um rapaz culto, é um rapaz Nada. solto, é um rapaz que foi feito para trabalhar nisso, então eu tenho os meus respeitos. E eu gostaria de dizer o seguinte para você, exatamente o assunto que ele tocou, independente seja A, seja B, seja C, seja D, para mim quem ganhar, eu quero que ele tenha muito sucesso, que ele faça um ótimo trabalho em Cantagalo. Para mim, eu quero que Cantagalo cresça, isso é que é importante. O Colecast, eu tenho muito em comum com ele exatamente por isso. É dar voz ao povo, entendeu? E o povo ter condições de falar o que ele deseja. Por quê? O povo tem que ter melhor qualidade de vida. Então eu gostaria de pedir a vocês, parem, pensem, olhem, escute, use todos os sentidos e se puder troque uma ideia. Porque é o seguinte, tá? Nós não estamos mais na era de tapinha nas costas, de promessas, nem de nada. Procurem aquele candidato que você acredita, que você confia, para poder a gente ter, entendeu? Engenharia em Cantagalo, para a gente poder ter qualidade, para a gente poder permanecer com nossos filhos em Cantagalo, para eu poder ter o prazer em vida ainda, não morrer antes, dar um abraço a uma jovem engenheiro formado em Cantagalo, junto com o podcast, e ainda fazer uma entrevista com ele. Isso aí. Muito obrigado a todos vocês. E eu gostaria de agradecer a sua esposa, porque preparou aí o lanchinho pra gente aqui. Como é que é o nome dela É mesmo? Cláudio Nelly. Ô, Cláudia, aquele abraço, e me desculpa que eu sou horrível para decorar e para guardar nome mesmo. Mas então, esse aí foi mais um programa, eu espero que você tenha curtido. Se você gostou do conteúdo, cara, você tem que ver o que a gente está preparando para os próximos programas que vamos ter. Vou deixar aqui embaixo, ó, as redes sociais, é só entrar ali, manda um direct, quem sabe você não vem aqui contar a sua história pra gente. Sérgio, muito obrigado. A gente realmente finaliza, tem que ser sentadinho pra gente pra caber na câmera lá. Assim, então você que manda aí, como é que faz? Assim, Aqui assim? ó. Opa, aqui assim? Ó, Opa, ó, aí. Aí, Nossa, qual é? muito bom, hein? Valeu.